Caros amigos, uma boa noite, mais um vídeo, né? Hoje é sábado, é dia de tomar uma cervejinha, comer uma carninha. Tô fazendo aqui um churrasquinho aqui, como costume eu faço no final de semana. Tô aqui com as minhas fiéis companheiras, né? Deixa eu ver se eu apresentar umas aqui a vocês aqui, ó. Tá aqui a Zaninha. A Zaninha já tá molinha já. Não sei se vai dar pra vocês ver. Tem uma outrazinha ali, ó, perto da sombrinha. É a Azuma. Também tá meio devagar. Tem uma outrazinha aqui debaixo das minhas pernas que não dá pra ver, não. É a irmãzinha da Zana. Deixa eu botar aqui no tripézinho aqui o celular. Pega aí. O que acontece, meus irmãos? Nossos olhos, os nossos olhos, são uma ferramenta extraordinária. Temos aqui vamos calcular aqui mais ou menos. A câmera dos nossos celulares costuma estar entre 12, se não estou enganado, e 20 megapixels. É alguma coisa assim. O olho humano, ele tem aproximadamente 590 a 600 megapixels. Vamos colocar assim, isso é uma estimativa, né? Tô dando aqui uma visão para vocês terem um deslumbre de como que mais ou menos funciona esse aparelho extraordinário que é a visão humana, que é os olhos humanos. Então o que acontece? Para você ter uma noção, o nosso celular tem uma imagem boa, né? 20 megapixels é uma coisa boa. Os nossos olhos conseguem deslumbrar aproximadamente 590 megapixels. A gente tem ali o cristalino, a córnea que faz aquela medição de passagem de luz, né? Quanta luz seus olhos vão receber naquele momento, é a córnea que faz. Porém, os nossos olhos, eles estão numa frequência, vamos dizer assim, diferente de alguns animais, correto? Você já viu o que acontece quando você pega o controle remoto da sua televisão e você aciona ele? Você não vê nada, você sabe que tem uma bolinha de vidro ali na ponta. Aquela bolinha de vidro nada mais é por onde vai estar saindo o infravermelho, né? Que vai estar fazendo a comunicação com o seu aparelho de televisão. Então o que acontece? Quando você aciona ele, você não consegue enxergar. Nós não conseguimos enxergar o infravermelho, né? A luz do sol, ela é banhada em infravermelho, mas a gente não consegue enxergar. A gente consegue enxergar cores, né? Vamos falar assim, a luz, ela atinge um obstáculo e nesse obstáculo ele aciona as cores. Se você reparar, que coisa interessante, os nossos olhos, eles têm apenas 3 células que fazem as dispersões de cores, que é uma célula que reconhece a cor vermelha, uma célula que reconhece a cor azul e uma célula que reconhece vermelho, né, azul e amarelo, né? Eles chamam de RGB. Igual você coloca no seu aparelho, não tem aquelas 3 pininhos na televisão, RGB? Então é igual a gente. E o nosso cérebro consegue fazer a mistura dessas cores e fazer aí toda essa gama de cores extraordinárias que você consegue observar nesse planeta. Só que o assunto que eu queria falar é outro. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu tô aqui com as minhas amadas cachorrinhas. Essas cachorrinhas todas eu resgatei da rua. Algum demônio, algum ser de pouca luz abandonou-as para morrer, né? E eu as resgatei.
né? Hoje elas estão bonitas, estão gordinhas. Tem aqui, tu vê aqui uma dormindo aqui. Por quê? Porque eu tô fazendo churrasco, elas vão comendo o churrasco, vão comendo a carninha comigo. Elas não aguentam não. Tem uma hora que elas entram em colapso e dormem, entram em coma. Coma alimentar, alguma coisa assim. Então o que acontece? Presta atenção. Eu não sei se isso aconteceu já com vocês algumas vezes. Eu acredito em no multiverso. Eu sou cristão, acredito no mundo espiritual, e o mundo espiritual ele pode se apresentar de muitas formas, né? A Sagrada Escritura ela fala do multiverso de uma forma bem específica, né? A gente tem ali muitos tópicos que podem estar nos dando a instrução necessária sobre o multiverso. Mas já temos experiências aqui na Terra, temos experiências aqui no nosso plano, na nossa dimensão, sobre vamos dizer assim, espíritos, ou algum, vamos dizer assim, poltergeist. Pensa bem, muitos cientistas acreditam em uma chamada infinita dimensão, né? Chamada de multidimensão infinita. Eles acreditam que a nossa dimensão ela é apenas uma camada entre muitas outras, infinitas, né? Eu particularmente eu não acredito vamos dizer assim, em dimensões infinitas. Eu acredito que é um número limitado. Existe um número limitado de dimensões. Uma delas é a dimensão, vamos dizer assim, a dimensão que nós estamos vivendo agora. Essa é a dimensão do carbono. A dimensão do carbono é a dimensão da matéria. Essa dimensão que você toca, tem as coisas, né? É carne. Essa é a dimensão, vamos dizer assim, a dimensão do carbono. Existe uma dimensão, vamos dizer assim, a dimensão primordial. O que seria a dimensão primordial? É a dimensão de onde vêm os nossos criadores, de onde vem o Criador, né? Eu diria o Criador do céu e da terra, que é Yahweh Tsevaot, né? Em hebraico, ou Jeová, como pode estar descrito em muitas Bíblias, né? Em muitas Sagradas Escrituras vão estar apresentando ali o nome Jeová. E seu filho, Jesus Cristo, ou Yeshua, né? Então tem seria a dimensão onde está o nosso Criador. Seria a dimensão primordial, a dimensão espiritual, correto? Tem essa segunda dimensão aí. A terceira dimensão, que ela também também eu caracterizo como uma dimensão espiritual também, seria uma dimensão caótica, a dimensão do caos. Essa dimensão do caos, ela seria vamos dizer assim, aos direcionamentos bíblicos como o inferno, né? Por que dimensão do caos? Porque ali estariam vamos dizer assim, seres vamos dizer assim, seres renegados, né? Vamos dizer assim, a dimensão do caos é a dimensão onde estão os espíritos criminosos, pense dessa forma. Tem uma outra dimensão, a quarta dimensão, que é uma dimensão intermediária. Pensa bem, é uma dimensão intermediária a esse plano, ao plano do carbono e a dimensão primordial, onde se encontra o Criador do céu e da terra, né? Seria uma dimensão estacionária, porque nós não temos a capacidade intelectual, a capacidade
para poder sair daqui direto para o plano primordial. A gente teria vamos dizer assim, um curso, né? Seria um curso onde você estaria ali passando para poder ser admitido, poder ser alcançar esse momento, né? Esse patamar que seria vamos dizer assim, essa seria uma dimensão tipo purgatório, né? O que tá na Bíblia Sagrada seria o purgatório. Mas enfim, o que eu quero dizer com esse assunto? Será que existe a possibilidade de haver interferências entre essas dimensões? Existe a possibilidade de haver um contato entre essas dimensões? Lembra que eu falei lá atrás do controle remoto, do infravermelho? Você não consegue enxergar? O que eu quero dizer com isso? Que nossos olhos, nossos ouvidos, nossa percepção, ela não é capaz de deslumbrar muitas coisas. Muitas coisas que podem estar a nosso redor, nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber. Como, por exemplo, o infravermelho do controle remoto e muitas outras coisas, muitas outras coisas. Às vezes eu percebo que a minha cachorrinha, ou o gatinho que eu tenho um gatinho também, a gente está aqui às vezes principalmente na parte noturna, mais assim, mais profundo da noite, meia-noite, 1h da manhã, né? Acontece muito isso, de você estar em um ambiente silencioso, não tem nada, e a cachorrinha ou o gato, ele tá olhando para um determinado lugar e tá latindo, e tá ali tipo assim, pô, tem alguém ali, ele tá latindo, o gatinho fica ali, né, meio que brincando sabe, é como se ele tivesse, com o gato é o seguinte, o gato é como se ele estivesse dividindo a atenção com outra pessoa, tu pensa nisso, você tá ali, você sozinho com o gato. Às vezes você está em casa, está no quarto, em algum lugar, você está sozinho com o gato, mas ele está dividindo a atenção com uma outra pessoa, com uma outra coisa, não sei. Mas não tem ninguém ali. Ele você não consegue ver. Você não consegue ver. Será possível que é uma entidade ou uma interferência entre as dimensões e existe ali, naquele momento, uma sombra, um espectro que nós não conseguimos enxergar, mas os cães ou os gatos conseguem enxergar? Seria isso, né? Agora há pouco, mais cedo, eu estava aqui em silêncio, já é tarde da noite, e a minha cachorrinha começou a olhar pro acima do muro. Aí tem um muro aqui do meu lado aqui, acima do muro, começou a olhar para cima do muro e latindo e olhando como se tivesse algum perigo, alguma coisa ali. E eu levantei, eu olhei, mas não tem nada. E ela olhando, olhando, olhando. E quando eu levantei e continuei olhando junto com ela, ela virou o rosto, ela virou a carinha dela, como se essa coisa que ela estava vendo, seja lá o que for que ela estava vendo, tivesse saído, tivesse seguido. Então, que interessante. Eu fiquei pensando nisso, falei, pô, seria uma interferência, né, entre as dimensões? E ali estava por um momento, por um certo momento, uma criatura, né, ou pelo menos a interferência de alguma criatura de outra dimensão, né? Que interessante, né, esse assunto. Vamos abordá-lo futuramente mais vezes, né? A possibilidade de seres de outra dimensão ter contato, né, com o nosso plano, né? Os conhecidos poltergeist, né? Será que nesse momento você aí na sua casa, o seu cachorrinho, o seu gatinho está vendo aquilo que você não consegue ver? Isso acontece bastante. É possível. Bom,
eu acredito no multiverso. Eu acredito fielmente no multiverso. Que isso aqui, esse plano ao qual nós estamos vivendo, o plano da carne, o plano do carbono, é um momento temporário. É só um momento. Cedo ou tarde, todos nós, repito, seres humanos, iremos nos portar para uma outra dimensão. Creio eu que a princípio a dimensão do purgatório, como eu falei mais cedo, e depois, com a permissão do nosso Criador, Yahweh Tsevaot, e seu Filho, Jesus Cristo, cujo nome hebraico Yeshua HaMashiach, para o plano, para a dimensão primordial, né? De onde nós ficaríamos aí pela eternidade ou algo assim, né? Existe, como eu falei também, a dimensão do caos. A dimensão do caos é o que as pessoas conhecem como inferno. Mas eu não creio que seja tão fácil ir para ali. Talvez só o cara com a vontade, né? A vontade de não ir pro plano primordial, aí sim. É uma escolha, né? Uma das coisas extraordinárias, acho que é a coisa mais extraordinária que o ser humano adquiriu lá na criação foi o livre-arbítrio. Você escolhe. Quando o Criador fez o homem, a sua imagem, ele deu a nós o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer, né? Então, bom, um assunto era esse, sobre essa possibilidade de uma interferência, de poltergeist, de nossos animais, que eles têm uma visão e uma frequência diferente. Nós não enxergamos na mesma frequência que os animais, que os cães, que os gatinhos, né? Seriam eles capazes de ver esses poltergeists? Seriam eles possíveis de ver essas interferências interdimensionais? Bom, cabe aí um aprofundamento maior para um vídeo futuro, né? Gostou desse assunto? Assina o canal, se inscreve no sininho aí para poder receber novas notificações. Futuramente a gente vai estar falando mais aí sobre as dimensões, o plano superior, o plano inferior, né? O multiverso e outras coisas interessantes mais. Tá ok? Então, boa noite. Até a próxima. Tchau.